irmão vai projetar para nós a íntegra do que eu vou estar trabalhando aqui. Gente, esse é um esboço que a gente preparou para esses dias. Não sei se vocês vão enxergar daí, aí vocês me digam. Ele ficou grande, são 10 páginas e acabou então não sendo feito para todo mundo ter uma cópia agora, mas você tem a possibilidade de ter o que vai ficar no site da igreja, tá? Vai ficar aí para vocês. Um amigo meu, Reginaldo, presbiteriano, fez um trabalho muito bonito sobre esse tema. E eu então, ao invés de escrever de novo, o que eu fiz foi eu vim dando alguns aspectos mais da semântica, das questões do grego e tal, no trabalho dele, tá? E fazendo alguns comentários pessoais também. Eu fiz questão de pôr o nome dele, inclusive, lá embaixo, para que as pessoas saibam que ele está bem ligado a isso que eu estou falando aqui hoje. Vocês conseguem enxergar lá? Tranquilo mesmo? Então, esse é o nosso texto base. Gente, a comunidade dos discípulos, ela não pode ficar em si mesmada. Uma marca do discípulo é que ele carrega um mandato, qual seja fazer discípulos. Sal no saleiro, alguém já disse, adianta muito pouco. Se somos o sal da terra, precisamos cumprir o mandato de ser sal. Dar gosto a essa terra, temperá-la. Cozinheiros e cozinheiros sabem que não adianta você colocar a panela, o sal do lado e ficar tentando fazer com osmose. Vai lá, sal. Não, só vai salgar se você virar e jogar lá. Essa é a ideia do sal. Aliás, o primeiro auditório que ouviu Jesus quando ele fala, vós sois o sal da terra, é o auditório de judeus. Na nossa cabeça ocidental, talvez não. Mas na cabeça deles, certamente, com toda certeza, eles lembraram do sal, do sacrifício, chamado sal da aliança, que tanto cantamos hoje aqui. A palavra hebraica de aliança, berit, não é? Um pacto de dois lados, onde dois se comprometem. Berit Yahvé, aliança de Deus. E o sal da aliança era o sal que o sacerdote jogava sobre os alimentos que ficavam ali, simbolizando purificação e a aceitação da parte de Deus. Portanto, quando Jesus diz, vós sois o sal da terra, provavelmente esses homens estavam ouvindo como bons judeus isso também, não é? Somos o sal da terra, jogados sobre a terra, lembramos a toda a terra a possibilidade do arrependimento, da aceitação da parte de Deus. Itzhikof, cabeça de judeu, nós não temos, né? Vocês os patrícios aí, não sei se tem algum judeu no auditório. Então, a igreja tem esse mandato de salgar, de iluminar, de ser sal, de ser luz, não se ensimesmar. Para isso ela tem que não só ser a comunidade dos discípulos, mas a comunidade geradora desses novos discípulos. A agência de Deus, sala de parto, não é? Desses novos discípulos. Então eu queria que você lesse comigo, a uma voz, juntos leremos o texto de Mateus 28. Está aqui, ó. Não precisa nem abrir tua Bíblia se você não quiser, não é? Para a gente ler juntos, podemos ler nessa tradução, que é conhecido popularmente como a Grande Comissão, não é? O ID, enfim. Vamos ler? Bem bonito numa voz só. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo, toda a humanidade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Pai bendito, agracia-nos nessa manhã mais uma vez com a chancela, a confirmação do Teu Espírito sobre a Tua Palavra. De novo te peço, Senhor, marca-nos, não nos permita sair daqui como chegamos. Leva-nos daqui nessa manhã mais parecidos com Jesus. No nome dele te pedimos, crendo na Tua ação. Amém. De novo, fique à vontade para anotar, mas não você tem esse texto integral para você, tá? No site da igreja. Eu vou no pique aqui da minha fala, os irmãos estão atentos lá, se precisar vocês vão subindo aí a folha, tá bom? Tranquilo? Veja, esse texto é chamado popularmente de a Grande Comissão. Já ouviu essa expressão? Mas é a Grande Comissão, Jesus está comissionando os seus discípulos. Se a gente tirar uma letrinha dessa expressão Grande Comissão,
Com pouco esforço, a gente transforma essa expressão em grande omissão. Não é? É só cair um C ali. E muitas vezes, da parte de alguns de nós, há uma grande omissão em relação a esse mandato. O texto que define a grande comissão acaba sendo para nós a grande omissão, por falta justamente desse empenho em fazer novos discípulos de toda tribo, língua, raça e nação. Quando nós ouvimos esse texto, quando nós lemos esse texto, que também é chamado do Ide de Jesus, nós não lembramos com propriedade que só pode responder ao Ide quem já respondeu ao Vinde. Se você é discípulo de verdade, você já respondeu ao Vinde. E agora, tendo respondido ao Vinde, Jesus te comissiona a ir. Não é assim na história da Bíblia toda? Ninguém na Bíblia foi salvo para ser colocado numa redoma e ficar sendo apreciado na galeria, não é, das coisas interessantes da terra. Não. Dons espirituais que Deus nos dá não são troféus, são ferramentas. Deus não chama ninguém para que fique, Ele chama para que estejamos indo. E a gente fala e teoriza disso, mas a pergunta é, eu estou indo? Nos lugares comuns, no meu ambiente de trabalho, nos lugares onde eu convivo, aquela vizinha que se debruça no muro da minha casa e fica lá molhando a vida. Eu sou um missionário, eu fomento o discipulado, eu anuncio uma nova possibilidade nessas circunstâncias comuns, do todo dia, do cotidiano. O mundo que vivemos, como eu anotei ali, é um mundo que está em muito, ensimesmado também. Filosofias, eu não tenho nada contra filosofia, né? Deixar isso claro ali, mas gasto boas noites da minha vida lá na Universidade Federal, no Departamento de Filosofia, mas há alguns sistemas filosóficos, alguns sistemas que vão ganhando força normativa, ou seja, normatizam a vida das pessoas, que vão tirando delas um compromisso com o maior dos sistemas, que é esse revelado pela palavra de Deus. E, infelizmente, isso até a igreja atinge. A igreja está no mundo, ela não é do mundo, ela não deve subjugar-se ao mundo, mas ela existe no mundo. Pelo menos eu espero que todos vocês aqui sejam de verdade, não é? Que existam no mundo, não sejam almas ou coisa do tipo. Nós existimos no mundo, e é esse mundo que temos que ministrar. Alberto Cristo Libânio, que aqui no Brasil é conhecido como Frei Beto, escritor, já foi religioso, foi ministro, né, do governo Lula. O Frei Beto dizia o seguinte: a gente vive uma época onde 3 leis têm imperado. É a lei da selva, que vence o mais forte, a lei do cão, que vence o mais safado, né? E a lei do Gerson, que é aquela antiga do jogador de futebol. O que importa é levar vantagem em tudo, certo? Como ele falava lá na televisão. Essas leis, elas acontecem na prática, mas elas não condizem com o mandato de Deus. E o mandato de Deus está dado ao povo de Deus. É um tema teológico esquecido, infelizmente, em muitos púlpitos, que é o tema do mandato cultural que Deus dá ao seu povo. Deus, quando chama Israel, diz: vocês hão de ser bênção para todas as nações. Da onde? Da terra. Todas as nações da terra. Desde lá de trás, isso recai sobre os ombros de quem? De quem crê. Da comunidade dos santos. E nós não temos como largar isso. Israel foi chamado a ser um exemplo na religião. Por que um exemplo na religião? Porque os povos em volta cultuavam vários deuses. Israel tem como ponto primordial da sua fé cultuar a um só Deus. Deuteronômio 6,4 aí na tua Bíblia. O que está escrito? Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus. Vocês estão lendo a Bíblia mesmo, né? Vocês só estão cansados? Hein? Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Na sinagoga, ontem, hoje é segunda, sexta-feira à tarde, não é? Na reunião para passar para o sábado, qualquer uma delas, em qualquer lugar do mundo, quando você passasse lá do lado, você ia ouvir, não é? Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Echad. Deuteronômio 6,4. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E esse Senhor tem que ser anunciado.